Olá, boa noite, sejam então bem-vindos a mais uma Igreja na Atualidade. Cá estamos para mais uma conversa sobre aquilo que foi acontecendo na última semana na vida da nossa Igreja. E hoje quase que me dá vontade de olhar para o Padre José Luís Borga, o nosso comentador de serviço, e dizer: campeões, campeões, nós somos campeões. Nós leigos, mas vocês padres Nós, também. padres, São as imbatíveis no futebol. Há padres que a jogar à bola são um máximo, não há visto? Então não é? Se houvesse um campeonato de oração, não sei se em que lugar é que a gente ficava, mas em futebol... Mas eles, por 4 anos consecutivos, campeões europeus. É verdade, a notícia é de hoje. Imagina, vem da Lusa às 7 da manhã e diz-nos o seguinte, basicamente: a Seleção Portuguesa de Futsal conquistou o Campeonato Europeu de Futsal, dominado Clerics Cup, vencendo a Bósnia-Herzegovina por 3-0. 3 secas. 3 secas ali a 0. Toma. E ainda por cima, com um hat-trick do André Meireles. Temos um padre Meireles, André de seu nome, que a conduzir a bola, o esférico, para dentro do véu da noiva, como se... Pronto, lá foram 3 secas. O véu da noiva, eu gosto de dizer isto. Um padre a mandar para o véu da noiva, isto de facto merece ser recopiado e para todos os efeitos eu não disse isto. Exato. Ok? Então é assim, mas eu já ouvi entre os relatadores também dizer assim... Pronto. E aí, de facto, as balizas parecem a isso. rede da baliza. É. Pela 4ª vez consecutiva, venceram pela 4ª vez consecutiva. Eu, se fosse as outras seleções, já exigia que esta não entrasse no próximo campeonato. Pois, quando fosse... Já ganhou O quê? 5. Portugal vai à final? A gente De não 12 vai. edições, 5 são aqui para... Não sei onde é que eles põem a taça. Deve ser na sede da Conferência Episcopal Portuguesa, com certeza. Pois, olha, vamos investigar. É um assunto a investigar. É, sim, Aqui senhor. está uma coisa que eu recomendo ao CMTV. A equipa nacional superou a fase de grupos, as formações de Montenegro, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, tendo na fase a eliminar batida a Hungria e a Polónia. Meus Atenção. caros amigos, Ui, ui. tudo o que é de leste levou na ripa. Pronto. Eu sempre disse que eles não se pusessem com os braços a jogar contra a Espanha ou contra a Itália. Nada disso. Foi sempre contra estas seleções. Bom, na final, então impôs-se o seu favoritismo e pronto, cá está. Trouxeram o caneco. Nós temos aqui, atenção, vou pedir que se ponha a imagem da nossa Big Seleção. Ora, aqui está ela. Ora, cá está ela. Eles têm todos uma postura de campeões, é verdade. Estão com o sorriso de quem vai trazer o caneco. Não sei se foi antes ou foi depois. A verdade, não temos nenhum champanhe e sei que depois foram todos fazer uma adoração ao Santíssimo para agradecer um momento tão feliz. Claro, e até porque a partir de agora as paróquias vão todas ter muito mais fiéis, só para verem os campeões. Está visto? Sim, cada um destes deve chegar agora à paróquia e ter pelo menos os catequistas a cantar: campeões, campeões, és o Nós maior. aqui já demos o exemplo. Dá-me Agora... a tua camisola. Pronto, também pode ser. Não muito sei. bem. Então, não sei quem é que os patrocina também. Deve ser uma fábrica de hóstias ou coisa assim parecida. Faço a mínima ideia. Também vamos averiguar. Quem é que patrocina? Muito bem, de campeões europeus passamos para um outro... campeonato. O campeonato das nomeações para bispos, e Lisboa estava à espera de um bispo auxiliar para substituir Dom José Traquina, que foi nomeado bispo de Santarém. Não, o Dom José Traquina já tinha sido substituído. Já tinha? Exatamente. Pois foi, pois é. Exatamente, pelo meu colega de curso, exatamente. Daniel Batalha Henriques. O Daniel, exatamente, pronto. Mas... O Daniel Batalha Henriques substituiu o José Traquina. Entretanto, foi para a Madeira o Dom Nuno Brás. Demorou, mas entretanto isto começa assim ainda ele não tinha aquecido o lugar na Madeira. Já temos um bispo auxiliar. Já temos aqui um bispo auxiliar de Lisboa. Dom América Aguiar. América Aguiar. Não sei. A verdade é que isto foi tudo tão... É de hoje a notícia. É de hoje. Ainda há bocadinho, não podia ter sido. Fresquinha. Ainda a gente estava aqui a dizer que era preciso sair, de dizer que há dioceses como Braga à espera de bispos auxiliares, Porto à espera de bispos auxiliares e Lisboa, de facto, eu li num comentário, neste campeonato há vias verdes. Não sei o que é que isto quer dizer, mas a verdade é que Lisboa já lá tem mais um bispo auxiliar, portanto, completa os 3 que é habitual ter, ou pelo menos está habituado a ter ultimamente, e este homem que veio do Porto, portanto, veio... Lessa do Balio. Veio substituir um outro homem de Braga, que era o antigo responsável da Renascença, e que depois foi também responsável das comunicações sociais da Igreja. É um rapaz novo, tem 10 anos a menos que eu, ou seja, eu tinha 9 anos quando ele nasceu. Portanto, 45, 46. Também 9 anos a menos de padre. Aliás, nota-se muito. Nota-se muito. É um homem habituado, foi vigário-geral do Porto, foi responsável também da Torre dos Clérigos, da Irmandade
dos clérigos, e ultimamente estava também, não consta que vá deixar de ser, administrador da Rádio Renascença, do grupo RR. E ainda o responsável pelo Secretariado das Comunicações Sociais a nível nacional, certo. E presidente do Conselho de Gerência, e hoje teve então a alegria de reagir à notícia pública, porque pela forma como se reagiu, ele já devia saber, há 2 ou 3 dias, pois estava tudo da pronto. nomeação. Já tem as suas armas, diria assim, nas tuas mãos, que é e o lema? A frase de Cristo na cruz, quando entregou o seu espírito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É uma forma de confiar e entregar. Portanto, por visto, a pensar na hora da entrega da sua morte, mas também da ressurreição. É o momento da ressurreição. Tem um currículo relativamente interessante sobre as comunicações sociais. Portanto, é um homem ligado a esta forma de comunicar. E eu espero também é um homem que está ligado, já estaria à promoção e à concretização da JMJ, da Jornada Mundial da Juventude. Por isso também foi acompanhado na altura, sei lá se já não foi, se calhar soube a notícia lá, em primeira mão. Não, porque era segredo. Era segredo, pois, era capaz. Lá no Panamá. E depois, de facto, penso que Lisboa fica bem servido, de 3 bispos, 2 muito novos. Este vai ser o bispo mais novo da Conferência Episcopal, tem 46 anos, ou vai fazer. E, portanto, estamos aqui com uma boa notícia. Portanto, atenção, Patriarcado de Lisboa, conto convosco e com cada um de vós para a organização dos jovens, no que toca à sua saudação. E diz que a coisa é difícil, mas nós vamos ser capazes de fazer tais jornadas mundiais. Não sei se isto é prémio, se é castigo. A verdade é que, para todos os efeitos, é alguém que o Espírito suscitou na Igreja e espero que seja tão fiel quanto tem sido, certamente, nas outras missões que tem vivido até agora. Parabéns ao novo Bispo. Que bom, não fui eu. Exatamente. Muito bem. Venham agora os outros, que ainda faltam alguns, não é? Sim, sim. Na verdade, ainda faltam quantos? Uma série deles. Agora, uma série de situações em espera, não é? O arcebispo de Braga está a atingir os 75 anos. Creio que é este mês, se não estou em erro. Não é? Faltam poucos dias. E vai pedir a resignação. Mas Braga está, neste momento, só com um bispo auxiliar. Portanto, e é também uma arquidiocese muito grande. Costuma ter vários. Aliás, o de Beja veio de lá, o Débora. O Dom Francisco Senra Coelho saiu de Braga para Évora. Exatamente. Não foi substituído e, em breve, o arcebispo de Braga está também disponível. Portanto é melhor começar a pensar na vida. Não percam a esperança. E o Porto também está Porto também precisa de um bispo auxiliar. Muito bem. Vamos avançar para um estudo, não é, que nos indica que 2 em cada 10 padres pedem dispensa das suas obrigações sacerdotais porque... Para assumirem a paternidade. Ninguém te explicou que a paternidade é espiritual. Houve alguém que decidiu. Eu vou dizer isto de forma assim um bocadinho... A brincar, mas a sério. Não, o assunto tem que ser levado com alguma naturalidade. Não é? Quando nós não somos fiéis aos nossos bons propósitos, normalmente isso dá fruto. Tal como quando somos fiéis, também dá fruto. E a propósito desta cimeira que o Papa presidiu a propósito dos abusos de menores, não esqueçamos os desvios dos maiores, quer dizer, ou os maiores desvios, quisermos assim dizer de forma ainda mais... que o povo, do modo geral, tem tendência a aceitar com mais naturalidade. Eu vou devagarinho, que é para isto chegar lá. No meio destes dados todos de investigação, veio-se a saber de um documento, um protocolo secreto, que estava a orientar, tal como havia um protocolo para estes casos de pedofilia, veio-se a descobrir também um protocolo secreto para abordar o problema dos padres que assumiam terem filhos, um filho ou 2 filhos, e o que fazer nestes casos. Qual a orientação da Congregação do Clero para reagir a estes casos. E aqui veio, de novo, à baila como é que se está a lidar com isto. E, por regra, foi isso que os dados vieram enfim, pôr a claro. O prefeito da Congregação do Clero, o cardeal Beniamino Stella, assim é que é,
tenho que falar com esta gente agora qualquer dia, de igual para igual, porque há assuntos sempre. Teve que vir justificar-se para explicar que dimensão é que o problema tem e qual é de facto a orientação. E 2 pontos. Primeiro, ficou-se a saber que a grande maioria, 8 em cada 10, pede a dispensa dos seus compromissos sacerdotais, que se assume no dia da nossa ordenação. É bom que se diga, quem quer saber o que isto é muito simples, vai à ordenação de um padre e está lá, ou de um diácono, como também tem essa... E são 3 coisas: castidade, obediência e pobreza. Por estes 3 votos, tende-se procurar uma liberdade interior para servir totalmente a causa do anúncio do Evangelho e do serviço da Igreja. Estes votos, são 3 votos, que podem, por alguma razão, serem dispensados. Por exemplo, eu lembro de um padre que foi admitido, o padre Saúl, que era um padre casado e com filhos, foi admitido à comunhão e ao presbitério de Lisboa, no caso, porque já veio para o presbitério vindo de um outro presbitério que era anglicano. Ele era pastor anglicano, onde não há o voto de castidade. Castidade celibatária, 2 coisas. Celibato, casto. Portanto, o voto de celibato por causa do Reino dos Céus, está lá no Evangelho, a dizer, alguns fazem-se eunucos por causa do Reino dos Céus. Este voto é obrigatório quando a gente responde ao chamamento de Deus no estado celibatário, mas no caso desse colega, o padre Saúl, no caso, ele já era casado. E casado, sacramentado com o sacramento do matrimónio na versão anglicana. E porque depois veio para a Igreja Católica, o que fez, em vez de dispensá-lo dos votos sacerdotais, dispensou-se do voto de celibato. Portanto, o Papa pode fazer isto. Pela mesma ordem de que, dentro da Igreja Católica, existem denominações ou igrejas onde não existe o voto de celibato sacerdotal para ser padre. Acontece, por exemplo, nas igrejas católicas orientais. Na Igreja Latina passou a ser obrigatório, condição para, e a Igreja ainda não disse que isso não é um valor. Claro, como todos os votos que a gente faz, eu digo isto, é o mesmo voto que a gente faz, que os casados fazem de fidelidade. Fidelidade um ao outro. A gente também sabe que há muitos casais que têm filhos fora do casamento, do seu voto de fidelidade. Que fazer? Há pessoas que dizem, divórcio. Outros dizem, não, ver se há, onde é que está o erro de percurso. Ou seja, se é um erro de percurso, é o percurso do erro. Exatamente. É que alguns não deviam ter casado. Outros tiveram uma aventura, uma queda, enfim, um momento, ou até um percurso que se justifica como errado. Dito isto, nem todos os padres, isto é bom que se diga assim, nem todos os padres que, por alguma razão, têm filhos, foram infiéis ao seu voto de castidade, não é? Mas podem não ser infiéis ao seu voto de celibato. Não é verdade que, para ser pai, tenha que se ter... Hoje em dia, é o próximo cada dia. Gente que não tem vocação nenhuma para casar, mas é pai. Aliás, nota-se muito, às vezes, os abandonos dos filhos. Para que não aconteça que nós que andamos a dizer que a paternidade exige cuidar, educar, encaminhar os filhos, seria estranho que a Igreja dissesse aos padres que têm filhos que automaticamente deixassem os filhos, continuassem a ser padres. Então, é aqui que se põe na balança qual é o valor maior. E por causa desta coisa dos abusos, vem então dizer-se que, por princípio, o peso maior é cuidar dos filhos. Portanto, a criança é sempre a necessitada de apoio e de prioridade. Sendo que é preciso, depois, cada caso é um caso, tem que se avaliar. Essa é a razão porque muitos, vamos a falar em cada 10 que pedem, 8, segundo as estatísticas que foram apresentadas, esta é a razão pela qual os sacerdotes vão pedir a dispensa dos seus compromissos. Eles não deixam de ser padres. Eles deixam de estar vinculados às promessas que fizeram no dia da sua ordenação. O que faz a Igreja? Dispensá-lo dos outros votos. Do voto do celibato, da obediência, portanto, da obediência ao bispo, portanto, ficam libertos, e da pobreza, uma vez que têm ali prioridade número 1. Isto só mostra
que a Igreja leva a sério, muito a sério, o sacramento do matrimónio. Também não obriga a casar. O que se diz é que a prioridade do padre, por alguma razão, que não era suposto ter filhos, vamos lá aqui também dizer, depois alguns só para não ter os filhos tomam outras decisões que já se veio a saber, por exemplo, desde levar ao aborto. Quer dizer, é um acumular, isto quando um mal nunca vê só. E muitas vezes a gente até vê que os próprios casais, eu vou falar disto com alguma, aqui são todos entre nós, não é? Estão nós aqui, ninguém nos ouve. Exato. Posso até dizer que alguns dos meus colegas, por exemplo, que abandonaram e que são pais, ainda nem sequer celebraram o sacramento do matrimónio. Quer dizer que também isto mostra uma fraca, diria assim, convicção no valor sacramental que as coisas têm. Alguns deixaram até de ir à missa. Portanto, como é que é impressionante, por causa de uma coisa destas, vai tudo por água abaixo. Não é? Eu tive 2 colegas que foram casados e têm filhos, que eu tinha integrado na minha comunidade paroquial. Davam catequese, participavam das ações até de formação bíblica e tudo mais dentro da comunidade. Portanto, não era gente que estava afastada da vida da comunidade. Não exerciam o seu ministério, que, em caso, fica também a saber-se, está lá no direito canónico, em caso de emergência, eles podem exercer o ministério. Podem confessar, podem inclusive sacramentar. No caso de doentes, por exemplo. Mas em casos extremos, casos de emergência. De modo ordinário, vamos dizer assim, eles estão dispensados de toda a sua vida sacerdotal. Temporariamente ou definitivamente. Depende agora também do andamento das coisas. É evidente que se a pessoa continuar a ter uma vida religiosa e depois os filhos crescem e nunca assumiu nenhuma relação conjugal, pode ser até que seja readmitido à vida sacerdotal. Repito, estas coisas, sendo de exigência, diria, disciplinar, elas procuram salvaguardar uma liberdade e uma coerência interior de cada um dos sacerdotes. E a Igreja, por bem, ninguém é obrigado a ser padre, mesmo que tenha feito os votos. Até Deus respeita os nossos, quanto mais a Igreja, era o que faltava. Mas também, ninguém pode impor à Igreja aquilo que ela não admite como a sua prioridade. Seria também estranho que cada caso é que se disse se quisesse ou não quisesse. Tem a ver esta disciplina para dizer que uns, perante estes factos, mantêm o seu voto. O problema que está a passar, por exemplo, que é conhecido do padre na Madeira, não é? Que assumiu a paternidade. Mas, de facto, isto só mostra que a vivência do celibato, da castidade, da liberdade e da orientação e da vida sexual dos padres, em muitos casos deixa muito a desejar e estamos aqui diante de um problema que tem a ver com as tais declarações que veremos mais à frente do Papa. Portanto, resumindo e concluindo, o que está aqui a ser abordado é que a opção da Igreja é, claramente, defender o ser mais desprotegido, que é a criança, na medida do possível, não deixar que o padre não assuma ou se afaste dos deveres, e desde logo a questão do dinheiro, não é? Porque é evidente que uma coisa é sustentar um sacerdote que tem os seus gastos, mas é um homem sozinho, não é? Não quer dizer que fique mais barato se dividisse as despesas com outra pessoa. Mas outra coisa é ter um filho, e a mãe do filho, e encargos deste género, que naturalmente também devem ser tidos em conta para que as pessoas possam também assumir a sua liberdade e a responsabilidade que está sempre associada à liberdade. Era o que faltava primeiro, que isto fosse um dado adquirido, não é. É um voto, por isso precisa de ser vigiado, assumido, fundamentado, cultivado. Caso contrário, a probabilidade hoje em dia, até porque o ambiente em que a gente vive é muito propenso a isso, das pessoas fazerem exatamente o contrário do que era o seu propósito, e isto é que a gente percebe às vezes os casados, também lhes acontece, de facto os padres não estão nem imunes a isto, nem dispensados deste trabalho, e com estes dados também ficamos muito mais conscientes onde é que está o problema de muito abandono da vida sacerdotal e, de facto, aquela questão que as pessoas dizem os padres casassem, pelo menos estes, porventura, não eram obrigados a ser dispensados do ministério. No meu ponto de vista, falta só aqui um ponto, enfim, vale o que vale, que é a conjugalidade, a relação que há entre o diaconado e o presbiterado. Se 80%, 90% dos diáconos permanentes são homens casados e não são forçados a abdicar desse seu compromisso, eu não percebo porque é que muitos destes casos, destes colegas sacerdotes, não é reduzidos, não são ajustados
ao Ministério Diaconal para poderem, em muitos, serem servidores da Igreja. Portanto, eles não deixam de ter qualidades e muitas vezes até saber para poder ajudar a Igreja naquilo que é a sua missão. E, portanto, eu não entendo porque é que muitos destes casos é o tudo ou nada. Quer dizer, pelo menos nos tempos mais imediatos, pois as coisas têm sempre o seu caminhar, não é? É o tudo ou nada. Eu acho que a Igreja deveria também ponderar, pelo menos, que muitos destes casos, não digo todos, repito, não era uma solução, mas não faz sentido que, porque se é esta a razão, se é esta a única razão, claro, pode depois ver questões de caráter, de verdade, uma pessoa que consegue andar a fazer vida dupla, andará sempre, não vamos também aqui a fazer. Mas não criar também a terceira via, diria assim, em que a hipótese seria, mesmo assumindo a paternidade, ficar na participação eclesiástica, vamos dizer assim, ao nível do diaconato permanente. Mas isso é a minha maneira de pensar. A Igreja ainda não ponderou. Já agora, pode ser que esta cassete vá agora de imediatamente para a Sagrada Doutrina da Fé. E pode ser que venha a ser motivo de uma cimeira, porque não? Porque não? Porque afinal não é um problema tão pequeno como isso. Não, pelos vistos, até pela dimensão que ele aqui está a pôr, não é? Só 2 é que, não é? E depois de falar em aqui cada também 10, 8 pedem. da quantidade. Portanto, só se safam 2, não é? Quando se trata de sacerdotes com filhos que já maduros de 20 ou 30 anos, alguns só nessas alturas é que se vêm dizer que são filhos de padres, não é? Tem acontecido casos em que fala-se à boca fechada, mas ninguém diz. E depois aparecem, ultimamente, depois quando estes casos estão a aparecer agora, apareceram na comunicação social, também é fácil aparecerem gente a dizer, enfim, não é nada que a Igreja à boca fechada também não soubesse. Não admita, pelo menos, ou não saiba. Mas, de facto, às vezes o lidar com isto de forma tudo abafado e sem verdade, também não tem que exibir, é verdade, porque cada caso a gente também não tem que estar aqui a fazer bandeiras. Mas no mínimo tem que encarar. Agora, tem que assumir, tem que se falar com a verdade e encarar de forma exatamente a que a liberdade com que a gente propõe o celibato também é a mesma liberdade que a gente reconhece que aquela pessoa, no caso concreto, não é capaz de viver e não é má pessoa por causa disso. Outros é por causa do dinheiro, os tais 2. Pode ser por causa do dinheiro, outros por causa da falta de obediência. Já vamos agora dizer, não é? Se falta mais 2, em cada 10 há 8, vamos dizer que os outros 2 é pelos outros votos. Pronto. Da pobreza, portanto, não, pode ser. Apropria-se do que não é seu, e da obediência, não obedece ao bispo, e, portanto, também é uma boa razão. Pronto, muito bem. Então eu acho que está na altura de fazermos aqui uma curtíssima pausa, está bem, Padre? Está bem, e já voltamos. Até já também para si. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.